do ProF2, né? Da equipe de continuidade. E muitas passaram por mim quando estava fazendo a continuidade. Dona Marete, o Paulo, a Rosângela. Acho que daqui só. Mas é um prazer estar aqui com vocês. E estou muito animada, assim, com esse 1 mês e meio que a gente vai passar juntos e juntas. Legal. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Aí, gente, ó, surpresa boa. Talvez a gente Muito vai ter boa. mais estagiários. A gente está esperando ainda pra gente saber direitinho. Mas as pessoas vão entrando, né? Como o Bruno entrou, né? Não sei se vocês lembram do Bruno no semestre passado. Semestre passado não, né? Ano passado. Que o Bruno estava aqui. Só que ele logo saiu, né? Porque ele terminou rapidinho. Mas recebendo pessoas e a gente vai conversando também. Então a Ana vai estar com a gente aqui. Como ela falou também, ela é professora de teatro, então assim, ela vai estar nas aulas com a gente. Se vocês quiserem dirigir a palavra a ela, perguntar alguma coisa, ela também está à disposição, né, Ana? Acredito. Ainda mais que ela foi professora de vocês. E Ana, com certeza você já foi professora de outras pessoas, é porque hoje só tem 11, né? Mas geralmente são 20 e poucos, assim, então deve ser. Deve ter alguém, né? Mais alguém que você teve aula, assim. Pessoal, então, primeiro eu queria saber como é que foi, né, de todo mundo. Algumas pessoas já me falaram como é que foi esse finalzinho de ano. Eu tenho acompanhado aí o Paulo, né, Paulo? Você coloca lá as fotos lá no WhatsApp, lá eu fico olhando lá. Essa tá me curtindo lá, tô vendo Tô lá. Tá vendo suas bacana. coisas lá, tô vendo as coisas de um monte de gente aí nas redes sociais. Tem gente Aproveitar um pouquinho, né? na festa. Não sei quem que foi que eu vi uma mesa tão chique de Natal, gente. Eu falei, meu Deus do céu, nem me convidaram. Eu tava Eu assim, ó. postei uma. Então deve ter sido, né, Paulo? A Eu sua. postei uma. Vocês estão chiques demais mesmo, ué. Agora vocês já estão poderosos com as redes sociais aí, já estão sabendo de tudo, postando foto. Então é chique. E aí, como é que foi? Ó, o meu foi bem, graças a Deus, com saúde, paz. E o Tranquilo resto, só também? alegria. Isso aí, né, gente? Né, Andressa, dona como é que Maria? foi aí, Dona Maria? Tá tudo bem, Paulo? Beleza, graças a Deus. Dona Maria, eu acho que eu vi também, da senhora também, da sua filha, eu vi, ó, gente, eu tô ligada, viu? Vocês ficam fazendo bagunça do Que lado bom, daí, que eu tô ligada, tá? Ai, Tô que ótimo, antenada. Então, pessoal, Maria Cleonice tá aí? Tá com a câmera desligada, Andressa, Rita, se vocês quiserem falar, vocês abrem o microfone aí. Ai, o meu foi bem, professora. Passei em casa, né? Caso corona. Uhum. Mas foi bom, graças a Deus. Isso aí, né, gente? Todo mundo em casa, não deu pra sair, não deu pra fazer nada. Mas como a Rosângela falou, a gente tava com a família, então tava tudo bem, né? Tudo tranquilo. É a melhor coisa que a gente tá tendo, né? Nesse momento. É verdade. Então, pessoal, eu vou. Pode falar. Juliana, eu Oi, fiquei Rosângela. muito feliz também porque a minha irmã, que mora em Pato Branco, lá no Paraná, passou o final de ano aqui com a gente, Oh, que né? Foi legal. muito bom, estava com muita saudade dela. É minha irmã caçula. Que Nossa, eu fiquei legal, muito feliz da chegada dela. Mas também já chegou, já foi já foi embora, embora, né, gente? As coisas estão. já começou a vidinha dela lá, É um outro fluxo mas foi agora muito de bom. tempo, né? Esse negócio de É, coronavírus, a gente não pode viajar é. muito. Até eu ia com ela, sabe? Mas como a minha mãe, ela ficou tá assim um pouquinho mais dependente do que estava antes, e também o corona lá está muito ativo lá no Pato Branco, a gente está sempre recebendo notícias de lá, então lá também não está muito fácil. Aí eu resolvi ficar e depois eu vou. Melhor ficar Eu quietinho até dentro ia de assistir aula de casa. lá. Eu ia assistir aula de lá. Aí, ó. Mas, é isso, né, gente? Eu acho que é melhor a gente se cuidar nesse momento, É né? verdade. E aí, depois, quando der uma diminuída, a gente vai viajar para todos os lugares que a gente Com puder. certeza. É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês vão me falando se vai estar apresentando aí, tá?
Alguém já ouviu falar? Peraí. Tá apresentando alguma coisa? Tá. Tá? Uhum. Tá Está. escrito aqui aula de teatro, cordel. Sim. Tá. É. Peraí que alguém tá É uma entrando aqui. palavra, a palavra que eu cordel para vocês. Isso. Oi, Sheila, boa Em uma palavra. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá tranquilo. Aí a gente vai começar agora, tá? Não perdeu Tá. nada, não. Pessoal, a gente tem exatamente 6 aulas daqui pro final. De novo, né? Como a Rosângela falou, é um pulo, gente, um pulo. E, gente, se vocês ouvirem uns trovões aqui, é porque tá chovendo, tá? Mas não tá em nada caindo, não. É porque aqui tá dando uns trovões aqui. Então é um pulinho. Daqui a pouquinho passam 6 aulas, né? E a gente vinha trabalhando já a questão da escrita, né? Que foi uma coisa que a gente meio que conversou, né, gente? No sentido de que a gente pode melhorar, que a gente precisa ler mais, né? Vocês também ganharam os livros, né, no Natal. Então, é mais uma forma aí, né, de incentivar vocês a lerem. Seja qualquer coisinha por dia, isso vai ajudar. E agora... Alguém falou alguma coisa? Não, né? Foi eu que estou escutando. E agora, para a gente começar a desenvolver mais, eu queria apresentar para vocês o cordel. Alguém já ouviu falar sobre o cordel? Sim. Eu já ouvi falar. Já? Vocês estudaram com a professora de português? O cordel já ou não? O Não, ano passado, né? O ano passado? O ano Esse ano passado, não. atrasado. Não, esse ano. Esse ano com a Ana não, né? Eu não sei o que a Ana vai trabalhar com vocês, mas eu quis trazer o cordel para vocês, porque além do cordel ser um gênero literário, né, quando a gente fala de cordel, a gente também fala de teatro, né? E aí, quando vocês pensam em cordel, pensando em teatro, né? O que vocês pensam, assim, uma palavra que vem na cabeça de vocês? Juliana, eu não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor? Posso. Nós estamos falando de cordel, né? A gente está falando sobre o Sim. cordel, teatro de cordel. Então, quando a gente fala sobre teatro de cordel, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Não precisa estar certo, não precisa pensar em uma coisa muito mirabolante. É a primeira coisa que vem. Olha, quando eu vejo a palavra cordel, eu lembro muito do filme O Alto da Compadecida. Esse Eu acho que o cordel ele conta uma história, às vezes uma história alegre, às vezes uma história triste, às vezes uma história inverídica, né? Uma história, às vezes, que não tem nada a ver, mas ele está ali, às vezes, na música, numa poesia, num teatro igual se você for analisar bem, né, o Alto da Compadecida, tem tudo disso um pouco. Eu acho que o teatro, né? O teatro. É. Quem falou? Eu perdi aqui. Gorete. Eu acho que lembra o teatro, né? Lembro o teatro, exatamente. O teatro de cordel, né? E, bom, eu coloquei aqui para vocês, pra gente rever um pouquinho, né? Um pouquinho mesmo, assim, bem resumidamente, da parte histórica do cordel, porque eu acho importante a gente saber de onde vem esse cordel, né? Porque a gente ouve falar cordel, teatro de cordel, ou cordel, que é um gênero literário, mas que cordel é esse que eu tô falando, né? E algumas pessoas aqui podem não saber o que é esse cordel. Né? Então, o cordel, eu vou dar exemplos para vocês daqui a pouquinho, a gente vai ver uns vídeos e a gente vai ler algumas coisas também. Mas eu queria pedir para algum de vocês começarem a ler aí. Tá muito pequeno? Começar aqui em A Literatura. A literatura de cordel é uma das heranças lusitanas que herdamos. Ela surgiu em Portugal por volta do século 17, com o trovadorismo. Trovadorismo. Trovadorismo.
medieval. Nessa época, havia artistas que declaravam histórias cantadas para o público, visto que o analfabetismo era praticamente generalizado em uma das formas de transmissão e de conhecimento e de diversão através da oralidade. Beleza, então. Vamos dar uma pausa aqui. Então, o que a gente conseguiu saber nessas duas linhas aqui, né? A gente está falando sobre a literatura de cordel, a gente não está falando sobre o teatro de cordel ainda, mas as coisas têm a ver, né? Já que a gente está falando sobre o cordel. Então, a gente sabe que veio de uma herança, né? Ela chegou aqui, mas ela não foi criada aqui, né? E quando a gente pensa em cordel, a gente pensa quase necessariamente no Nordeste do país, né? Onde a gente pensa também em imagens, né? De quando tem também... Quem foi que falou? Acho que foi a Rosângela que falou do Alto da Compadecida, né? Do Lampião e histórias desse tipo. Então, ela surgiu em Portugal no século XII, né? Com o trovadorismo medieval. E aqui fala, logo abaixo fala, que na época esses artistas, eles declamavam as histórias cantadas, né? Para todo mundo, porque para todo o público, né? Todas as pessoas que moravam lá. Porque como o analfabetismo ele era realmente muito generalizado, né? As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, as pessoas começavam a saber sobre a vida, né? Através dessa oralidade mesmo, desse cordel cantado, né? De histórias. Então, logo abaixo eu coloco aqui algumas características que a gente poderia dizer sobre essa literatura de cordel. Alguém pode continuar lendo para mim? Eles faziam uns livrinhos também, né, Juliana? Exatamente. Aqueles livrinhos né, penduraram, eles vendiam aqueles livrinhos com alguns causos, aquelas coisas. Isso, também, não é isso? Aqueles livrinhos se chamam xilografia, vocês já ouviram falar? Xilografia. A Ana ensinou isso pra gente um ano retrasado. Ensinou a Ana aí, ó. Né, Cena? Tá chique, Ela então. fugiu. Ela tá aí? Não sei. Eu não tô conseguindo Sim, ver. desculpa, eu tive que desligar a câmera porque tá travando, mas Tá. falei um pouco mesmo, Paulo. Ela falou um pouco pra gente Parabéns. sobre isso aí. Parabéns pra você. Aí, Ana, tá lembrando da sua aula aí, ó. Tá Muito legal, boa. isso aí. Então, exatamente, né? Tinha as xilografias, né? Que tem muito desses desenhos. Eu vou até vou procurar aqui para vocês, que eu acho que é bom a gente ver o que é essa xilografia, né? De desenho mesmo, né? Principalmente de cordel. Vou colocar aqui umas imagens pra gente ver. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Sim. Acho que algum de vocês, em algum momento, né, vocês já devem ter visto essa característica de desenho, né? Esse desenho ele é muito característico. Tem novelas que tem esses desenhos. Eu né? lembro de novela, Juliana. Oi. Novela? Eu lembro da novela Cordel Encantado. Exatamente. Cordel Encantado, realmente. Eu amava essa novela, gente. Gostava bastante. E tem muito dessas figuras, né? Chama xilogravura, na verdade, né? Que é realmente da xilografia. Mas, Joana, qualquer um desses desenhos que a gente lembra, geralmente, só o Nordeste. A gente não lembra que o cordel foi em outras partes do Brasil. Exatamente, porque parece que foi lá que o cordel nasceu, porque toda a imagem que a gente tem de cordel representa sempre o Nordeste. Exatamente. Quando a gente pensa em cordel, a gente não vai para Portugal, né? Até porque a gente tem uma diferença geográfica muito grande também de Portugal e uma diferença também de vivências, né? Portugal é Portugal, Brasil é Brasil. A gente também tem a história de descobrimento aí, muito entre aspas, né? Do Brasil. Então, assim, quando a gente pensa, é exatamente isso, Rosângela, quando a gente pensa em cordel, a gente vai direto para o Nordeste,
Não muito ali, a gente vai para o norte, mas é mais no nordeste mesmo, que é bem forte, né? A gente vê em filmes, a gente vê isso em novelas, como vocês falaram do Cordel Encantado. É representada também em festa junina, né? Festa junina, que é isso, tem muito, né? Tem fantasias, né, gente? Tem muitas pessoas que fazem escolas, geralmente, né? Ou então até cidades que fazem aquelas grandes festas juninas, que tem aquele casamento, aquela coisa. Muita gente se fantasia de lampião, né? Com aqueles chapéus, né? Característicos, né? Que é igualzinho esse aqui, ó. Quer ver? Esses aqui mesmo, né? Esses chapéus assim, maiores, né? Com instrumentos sempre. Então ele realmente é conhecido por essa região do país. Alguém pode continuar lendo aqui para mim? Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características linguagem coloquial, informal, uso de humor, ironia e sarcasmo, temas diversos, folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, etc. Presença de rimas, métrica e oralidade. As narrativas normalmente contam histórias fantásticas de personagens regionais ou situações cotidianas, trazendo lendas do folclore, temas políticos, sociais, religiosidade, temas profanos, entre outros. A oralidade também é um elemento importantíssimo na literatura de cordel. É através da declamação que o cordelista se expressa plenamente e se comunica com o público. Isso aí. Peraí, vou deixar o Juvencio entrar. Boa noite, Juvencio. A gente já começou, mas aí você vai com a gente aí, beleza? Boa noite, Juliana. Você desculpa o atraso aí, meu telefone estava sem bateria. Não, que Boa é isso? Boa noite, Juvencio. Não, mas tranquilo, vou pegar a carona aí. A gente está falando de cordel aqui, e eu já vi que você gosta de cordel, porque você sempre manda uns vídeos lá no grupo lá do ProEng, umas músicas mais antigas aí, que tem uma similaridade. Do Braulio. Isso aí, então. Eu vou voltar aqui. A gente está falando sobre as características agora principais, né, de um cordel. A gente está falando da literatura de cordel, que também tem a ver com o teatro em cordel. Então, quando a gente fala aqui, né, a Yara leu para a gente, né, as principais características. Então, qual seria? Linguagem coloquial informal. Eu queria dar um exemplo para vocês. Não sei se todo mundo conhece. Na verdade, eu não vou dar o exemplo agora não, gente. Mas todo mundo conhece aquele programa da Fátima Bernardes de manhã? Sim. Sim. E que tem um cara que chama Braulio. É o Braulio Bessa. Eu tenho o livro dele. Você tem o livro dele? Tenho, tá por Esse livro aqui, ó. Poesia com Rapadura? Ou é o outro? É esse aí. Poesia com Rapadura. É bom demais. Ontem ele estava na Fátima Bernardes. Aí, vai lá sempre. Ele começou a vida dele lá, né? Foi, exatamente. Ele começou lá no Nordeste, né? Aqui você viu, não? Aqui. Deixa eu ver aqui. Deu pra ver? Deu. Legal demais. Você já leu esse? Cara, viu? Ele é nordestino, né? Você já leu esse livro ou não? Já li bastante já dele. Então tá bom. São poesias esse aí ou é uma história Poesias e cordéis. Bacana, então. Esse aqui que eu ia indicar para vocês, gente, também, que é exatamente esse aí que o Juvencio colocou. Poesia com Rapadura. Depois vocês escrevem aí no caderno de vocês, que é do Braulio Bessa. Ele tem um jeito... Na verdade, é como se ele fosse a figura agora que está na televisão do cordel contemporâneo, né? Porque não é aquele cordel lá antigo, né? Que você fala de coisas antigas. Ele realmente coloca nas poesias dele coisas que estão acontecendo agora no mundo e que são importantes. E a gente acabou de ver que é uma característica, né? Uma das características do cordel
é a gente falar sobre temas que estão no nosso cotidiano, né? Que são temas, seja ele político, seja ele social, religioso, né? Mas temas que estão acontecendo nesse momento e que eles expressam e manifestam dessa forma. Então, a linguagem coloquial, né, informal, tem muitos cordéis que as pessoas falam como se fosse um mineirês, né? Aquele mineirês que a gente fala um pouquinho errado, né? Entre aspas, da ortografia, né? O sotaque da região, né? Isso. Uhum. E aí come um pouquinho de palavra, ou então como a gente fala você, né? Aí eles usam também, eles escrevem você, né? Mais uma linguagem mesmo bem informal. O uso de humor, ironia e sarcasmo também é muito presente, né? A gente, nesses cordéis, vocês né? O cordel, mas sempre que eu estou lendo um cordel, uma poesia de cordel, por mais triste que seja alguma coisa que ele coloca lá, eu nunca fico triste, porque parece que é uma coisa alegre, né? E vem também do Nordeste, essa coisa assim que tá todo mundo... Ele consegue transformar a coisa, ele consegue conduzir você. Exatamente, exatamente. Parece que tá sempre um alto astral, né? Falando de uma coisa que é difícil, mas manifestando de uma coisa de um jeito, né, assim, mais leve, talvez. E aí, depois, a gente já falou dos temas diversos, depois tem a presença de rima, né, gente? Essa rima tá sempre presente, né? Sempre as duas últimas palavras, né, das frases vão rimar de alguma forma. Sempre tem a oralidade. E aí, quando eu estou falando sobre oralidade aqui, eu estou falando no sentido deles realmente estarem vocalizando, né? Falando esse poema. Eu quero mostrar aqui para vocês eu não vou colocar ele todo não, porque ele é grandinho. Mas todo mundo já ouviu falar do Suassuna, né? Ou não? Já. Todo mundo já ouviu falar dele? Eu já. Não, esse eu não... Do Ariano Suassuna, não? Não, Suassuna, não. O Ariano Suassuna, ele escreveu o Alto da Compadecida. Ah, sim. Ele é do Nordeste, foi um grande dramaturgo, né, gente? Ele foi muita coisa, na verdade. Vamos ver se vocês me falam isso, se vocês vão conseguir ouvir. Esse poema aqui se chama A Chegada de Suassuna no Céu. O Suassuna, ele já morreu, né? Ele morreu já tem alguns anos. E foi recitado pelo Rolando Bondrin. Alguém já ouviu falar dele? Rolando Bondrin eu conheci. Então tá. Então vamos ver. A gente vai ver só um pedacinho para vocês verem. E aí notem nas rimas, né? Notem como tem também falando sobre a vida do Suassuna. Vou colocar aqui, vocês me falam se tá bom, tá? Tá muito alto ou tá muito baixo? Eu também baixo. Aí o Rolando Bondrinho. Jesus concebeu um plano. E agora, tá alto ou baixo? Queria mostrar um espetáculo e oferecer... Tá muito baixo? Tá bem baixo. Peraí que eu vou aumentar meu áudio aqui, que às vezes... Tá, vou tentar aumentar aqui também. Parece que alguém também tá querendo entrar. Vou colocar aqui. Boa noite, Carmita. A gente já tá na aula, mas você vai pegando aí. Eu vou passar um poema aqui para vocês. Boa noite, Juliana. Desculpe-me o atraso. Tá tranquilo. Cheguei agora dias em casa. Só foi tempo de tomar uma água, tá? Tá bom, preocupa não. Pessoal, vê se aumentou aí para vocês. Ó, peraí. Tá bom. Ao soberano. Precisava de um dramaturgo. Pensou logo em Ariano. Sim, agora dá para ouvir. Tá bom? Então vamos começar de novo. Se eu tiver que abaixar, vocês me avisam aí. É que a viola fala alto no meu peito, Nos planos do firmamento, Jesus concebeu um plano. Queria mostrar um espetáculo e oferecer ao soberano. Precisava de um dramaturgo. Pensou logo em Ariano. Mandou do céu um convite, mas o Ariano não leu, pois veio no outro idioma. Ele botou num canto e esqueceu.
Nem sequer observou que foi Cristo que escreveu. Bom, Jesus, sem ter a resposta, logo torceu o bigode. Sabia que Suassuna era teimoso feito um bode. Não atender a Jesus. Oh, meu Deus, como é que pode? Bom, perdendo a santa paciência, apelou para outro suporte. Para cumprir essa missão, ordenou a Dona Morte: vá buscar esse escritor e que a sua foice não perca o corte. A Morte veio ao país como turista estrangeiro, achando que o Brasil era o Rio de Janeiro. No rastro de Suassuna, sobrou para o Baldo Ribeiro. Depois, comparando o Baldo, viu que tinha errado os planos. Nem a imagem parecia, devia ser um engano. Então perguntou ao João: e onde eu acho o Ariano? O João, o Baldo, coitado, quase que fica maluco naquele susto arretado, e na ponta do cavuco, gaguejando, foi falando: ele mora em Pernambuco. Xiii, danou-se, diz a Dona Morte. Dinheiro não tenho mais. Recife fica mais longe, e esse Ariano aí é sagaz. Escapou mais uma vez. Ah, vai você mesmo, rapaz. Quando chegou lá no céu, com aquele escritor baiano, Cristo lhe deu uma bronca. Você estragou meus planos. Eu pedi um da Paraíba, você me trouxe um baiano. E disse, já logo emendando: João Baldo é talentoso, porém não escreve tudo. Viva o povo brasileiro é sua obra de estudo. Mas eu quero é uma peça de humor, que o céu está muito sisudo. Foi consultar os arquivos para ressuscitar o João, mas achou desnecessário, pois já era ocasião dele também prestar conta aqui na Santa Mansão. Dona Morte, então, foi para o Recife e ficou lá de plantão na porta do Ariano com sua foice e um arpão e resmungando: qualquer hora ele cai na minha mão. Dona Morte, colonizada, pensando em lhe agradar, escreveu uma frase assim: welcome, Ariano. Aí é que ele não quis entrar. E ficou mais revoltado ainda, chegou até a passar mal. Pediu para ser internado. E a Morte sempre seguindo só para esperar o final. Bom, eu não sei se o Ariano morreu de raiva ou de medo, que ele era contra estrangeirismo, isso nunca foi segredo, né? O certo é que a Morte levou ele sem lhe tocar com um dedo. Pessoal, deu para vocês perceberem? O que vocês perceberam aí um pouco? É que ele faz um rima atrás do outro, né? Ele é muito perfeito a poesia dele, o poema. Tô achando que é um conto, né? Parece. Contando uma história, não é? Tipo uma narrativa, né? Ele está contando uma história de que a Morte veio cá buscar esse tal de Ariano e nunca que conseguia, né? Levar. Eu achei assim, muito, muito interessante o jeito dele escrever, que foi interpretado pelo Rolando Boldrin, que também sabe florear bastante, fazer uma conotativa muito boa. Exatamente. E fala do pernambucano, né? Dos Pernambuco, né? E uma coisa também, que o Rolando, o jeito que ele fala, ele leva a gente a imaginar toda aquela narrativa dele, leva a gente a imaginar tudo que estava acontecendo ali. Ele induz a gente constantemente, né, Rosângela? Sim, é verdade. Então, você dá vontade de ficar assistindo, né? Porque isso, é verdade. A coisa vai só caminhando para um lado mais interessante. É porque tem uma coisa também. Tem pessoa que só de ela, às vezes ela fala meia dúzia de palavras, você já acha graça na fala, porque ela tem aquele dom para falar, aquele dom de interpretar as palavras, né? É igual uma piada mal contada, ninguém acha graça, né? Vai ter uma pessoa engraçada que fala uma piada sem graça e a pessoa, né, dá risada. O Rolando Boldrin, ele é muito, assim, humorista, né? Sim. Então, ele consegue um jeito fácil de conduzir qualquer história a um caminho interessante, um caminho de humor, né? É verdade.
Ele é bem cômico mesmo. E também Ele é eu muito. acho que ele também tem essa característica, né? Ele é um ótimo ator, ele tem essa voz dele também, né? Ele já fez vários Linda. programas também, né? De programa de televisão, tudo isso aí eu já. Ele é famoso, né? Ele fez parceria com aquele menino, com o Almir Sater. Parceria não, levou o Almir Sater no programa dele, né? Sim, aham. E colocaram umas piadinhas lá, né, e tal, foi até bacana. Ele é ótimo, assim. E vocês, não sei se vocês perceberam, era ao vivo, né? Você viu lá que tinha pessoas lá e elas estavam rindo, né? Como no teatro. Eu estava no teatro. Exatamente, ele estava realmente atuando ali, né? E óbvio, ele só falou desse jeito porque ele ensaiou, né? Ele escreveu esse texto antes, ele decorou tudo na cabeça dele, né? E outra coisa também, mesmo algumas palavras meio difíceis, ele conseguiu rimar assim, bem suave, bem tranquilo, ao final das rimas. Quem que consegue botar interesse na morte buscando uma pessoa? Pois é. Isso pra caramba, né? E ele consegue, né? Pois é. Eu queria aqui pedir para vocês também, ó. Quem pode ler para mim essa cartilha aqui, ó? Vou ver se tá muito pequeno. Se alguém não conseguir, eu posso ler para vocês. Tá meio pequeno, viu? Tá pequeno? Eu não consigo ler. Alguém Quer que eu leia a primeira estrofe? A primeira estrofe dá para eu ler, que eu aumentei aqui no meu celular. Eu já tô aumentando aqui também. Vamos ver se vai dar para vocês. Tá todo mundo enxergando? Eu estou aqui no meu celular, eu nem estou prestando atenção aqui no computador, Juliana, porque aqui para mim está bem mais fácil. Tá, então pode ler aí pra gente. A cartilha do primeiro? povo. Cartilha do povo. Literatura de cordel, Raimundo Santa Helena. Cartilha do povo. Ninguém nasce neste mundo para sofrer e viver santo. Deus nos fez para gozar mais do que derramar pranto. Mas na panela do povo só tem farofa de ovo. Quanto ao almoço, não janta. Quer que eu leia o resto? Alguém pode continuar? Posso, eu continuo o próximo. Vai lá. Todo trabalhador ao teto vai ter direito. Um salário compatível pelo que faz ou foi feito. Quem lavar terra é dono. Quem lavrar terra é o dono. Não haverá abandono para quem tiver defeito. Alguém quer continuar outro? Alguém lê aí o outro. Juliana, eu não estou enxergando para mim ler. Não está enxergando? Podia ler. Não estou enxergando. Muito longe. Pode ler, Juliana? Pode ler, então. Abstenção não é crime, onde há democracia. Só ao cidadão pertence a sua soberania. No poder coercitivo, Jesus foi subversivo. Na versão da tirania. Eu sou dono do meu passe. Faço arte com capricho. Só quem tem capacidade deve ter oposição. Por que lutar pelos fracos? Recatear nos virados. Na densa escuridão. Aí, ó. Vocês perceberam também que vocês naturalmente fizeram umas rimas, né? Sim. Pela cadência do próprio texto, né? Todo mundo conseguiu perceber. Né? Ele fala, ó. Ninguém nasceu nesse mundo para sofrer e virar santo. Deus nos fez para pranto. Mas na panela do povo só tem farofa de ovo. Quando eu almoço, não janto. E todo trabalhador ao teto vai ter direito, um salário compatível, pelo que faz ou foi feito. Quem lavrar terra é dono, não haverá abandono, para quem estiver defeito.
Contestação não é crime, onde há democracia, só ao cidadão pertence a sua soberania. No poder coercitivo, Jesus foi subversivo na versão da tirania. Eu sou dono do meu passe, faço arte sem patrão. Só quem tem capacidade deve ser a oposição. Porque lutar pelos fracos é tatear nos buracos da densa escuridão. Aí aqui embaixo a gente tem esse livro, né, que eu falei pra vocês, que eu e o Jumento estavam conversando sobre a poesia com rapadura. Super recomendo pra vocês esse cara, ele é muito incrível. E eu queria que alguém pudesse ler pra gente essa... Eu vou aumentar aqui, na verdade eu não consigo aumentar, mas vocês conseguem ver daqui? Tá dando para ver muito bem. Esse é um poema do Braulio. Alguém quer ler? Esse trechinho de azul aí? Isso. Tá. Eu vou ler esse trechinho. Okay. O Paulo quer ler? Alguém quer ler aí? Acho então que não, tá. pode ir lá. Então tá. Se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Se fizesse justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor, eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Isso aí. Ele, né, não sei se deu para perceber, mas ele já traz uma escrita mais contemporânea, né? A gente está falando de 2020 aí, né? 2021. A gente está falando de governantes, a gente está falando de professores, né? E aí, na verdade, eu quero voltar aqui em cima, porque tem alguns links, né? Eu coloquei alguns links aqui para vocês verem. Depois eu vou mandar para vocês, né? Vou mandar esse que a gente viu agora, da chegada do Suassuna no céu, para vocês verem o restante, né? O finalzinho. E eu queria mostrar para vocês agora o teatro de cordel. Esse teatro aqui, ele foi realizado na igreja. A igreja Sal da Terra. Não sei se alguém conhece. Mas a CIA, né, a companhia deles, se chama Vida Vida. E eles vão apresentar um cordel que se chama Missão da Igreja em Cordel. Então eles estão numa igreja e eles montaram esse cordel. E aí eu queria mostrar para vocês como é que fica, né, esse cordel em atuação, no teatro, né? Então eu vou mostrar para vocês aí um pedacinho também, não vou mostrar tudo, depois eu vou colocar lá no grupo para vocês, quem tiver, né, o interesse de ver, né, o restante. Vocês me falam se tá baixo e se tiver baixo eu retorno de novo. Como é que tá aí? Tá bom? Não tá bom. Tá? Tá bom. Prepare o teu coração para as coisas que eu vou te contar. Eu venho lá do sertão e muita coisa acontece lá. Bora, Cordelita! Vambora! Bora contar essa história, moleque, cadê tu? Eu tô aqui. Me ajuda, mulher! Eita! Tá errado, seu Anderson. É pra contar a história, não é? Mas a história que hoje eu vim lhe contar não aconteceu num sertão daqui. É do sertão de Acolá. Aconteceu há muito tempo atrás, quando o mundo estava entregue nas mãos do Satanás. Numa noite,
assim, de repente, no céu surgiu uma estrela diferente, avisando a toda a gente que o amor ia chegar. E nascia num lugar assim simplesinho, o amor tão miudinho, que o mundo inteiro ia salvar. O menino cresceu forte no sertão do Oriente. Como homem, andava entre os carentes, ensinando a chamar de Pai, Deus, que nunca esqueceu da gente. Ressuscitava, curava e libertava o povo de toda a dor. Jesus de Nazaré era puro amor. Mas como estava escrito, o povo a quem ele tanto amou, a morte de cruz o condenou. Estava morto aquele que era a luz. A alegria foi-se embora naquela cruz. Então, a escuridão dominou o mundo. E o coração dos crentes se encheu de desespero profundo. Mas em 3 dias, o cabra ressuscitou! O cabra ressuscitou! O rei de toda a glória o sepulcro deixou. Isso, e as marcas de tua chaga, vice, todo mundo podia ver. Até o que era mais descrente. Pode crer. Mas com seu povo, ele não podia mais ficar. Pois juntinho do seu pai ele tinha de voltar. Então ele lembrou o seu povo que ainda havia um batismo de fogo. Então, assim que Jesus no céu chegou, ele enviou o Consolador, com o povo reunido em comunhão e oração. Um vento arretado soprou, línguas de fogo do céu desceu, e o povo tudo se entendeu, porque uma língua só falou. Não inglês, francês ou alemão, mas a linguagem do amor. Vivendo assim a profecia, sendo um só povo, se espalharam pelo mundo, falando de um tempo novo. Deus agora não habita mais em prédio ou construção, mas no meio do seu povo, na Santa Comunhão. Prepare seu coração para as coisas que eu vou te contar. Eu venho lá do sertão e muita coisa acontece lá. Mas eu penso que você agora fica atento ao sertão daqui. É verdade, aqui tem seca que castiga e sol que fadiga. Um sertão muitas vezes esquecido, de um povo humilde e com simplicidade no sorriso. Um povo que sabe servir, mas que também precisa ser servido, mas que desconhece muitas vezes o nosso Jesus querido. Nossa missão é fazer conhecido quem deu a vida por esse povo tão destemido, que entende a sua dura realidade, tem bons planos a respeito e o ama com amor de verdade. O sertão pede socorro, e os filhos de Deus, onde estão? Se não há quem pregue, como crerão? Eu e tu somos a resposta dessa questão. Deus conta com a gente para essa missão. Nossa missão, tu sabe? Nossa missão é amar, é enviar e sustentar e orar, para que o Evangelho de Cristo se esparrame naquele lugar. Nossa companhia agradece a vossa atenção, esperando que essa mensagem tenha transformado o teu coração. Oh, gente. De novo, nós esqueceu. E viva Jesus Cristo, o Rei de todos os sertões. Aí, pessoal, perceberam como é que é? Deu para ver. É uma arte muito solta que eles têm, né? São artistas muito bons. Sim, e
exatamente assim que fica esse cordel, né? Porque quando a gente fala de literatura, né? Quando a gente está falando da literatura em cordel, né? Que foi essas que a gente leu aqui, é bem diferente quando ela vai para a oralidade, né? Quando ela vai pro artista, né? Porque o artista vai usar muito do gesto, né? O gestual, vocês viram como é, né? O gesto, ele tá presente o tempo inteiro, né? Eles também têm uma forma de falar diferente, né? Um sotaque diferente. Então... E outra coisa também que eu prestei atenção, Juliana, porque se, por exemplo, se fosse eu ou você fosse contar essa história, a gente não contaria do jeito do cordel. Né? A gente ia contar uma história, ia colocar frases, palavras, sem ter rimas. Exato. E lá você viu que eu estava prestando atenção, que toda fala deles tinha sempre uma rima. Uma rima, exatamente. Eles usaram realmente conta uma história sem rima. Do cordel, isso mesmo. Isso que eu estou falando, uma história contada, né, na versão do cordel. Porque se fosse eu e você, qualquer outro de nós aqui que fôssemos contar essa história, a gente não ia rimar as palavras. Exatamente. A gente ia rimar os assuntos, mas as palavras não. O teatro, né, Juliana, eu acho assim, o teatro está bem ligado a um humor, então isso é uma coisa que a pessoa tem que ter o dom de fazer aquilo, porque se ele não tiver esse dom, eu acho que só a escola não traz ele a uma apresentação tão perfeita assim. É porque no teatro, né? O teatro a gente tem uma coisa que a gente sempre fala, né? E, na verdade não é no teatro, né, gente? É qualquer pessoa, com qualquer coisa. Para a gente ser bom em alguma coisa, a gente precisa fazer e repetir e fazer, né? E fazer gostando. Né? Exatamente, a gente precisa ensaiar muitas vezes. Até a gente conseguir, no caso deles, darem uma roupagem para o personagem, né? Uma característica, uma voz que vai pegar o público, né? Que vai captar o público. Então, por isso que é muito importante da gente realmente estar ensaiando e fazer de novo, errar e voltar, né? Você tem que ter uma vocação para aquilo também, né? Assim, eu acho que eu não falaria em vocação, né? Assim, eu acho que o teatro, qualquer pessoa pode fazer teatro. Não para mim desenvolve no teatro. A pessoa pode desenvolver no teatro, né? Claro que pode desenvolver, né, gente? Eu acho mas se você não tiver um jeito ali, você não vai. Eu gosto de teatro, mas eu não sei, eu não tenho jeito. Eu faço, mas não. Você acha que você não tem jeito? É difícil, nós estudamos com a Ana no programa retrasado, foi bom, foi maravilhoso, mas tem aí jeito sim rapidinho. Que eu sei, hein? Aí, ó, tem gente falando tem jeito sim que eu sei, hein? Tem, Ana. Obrigado. E aqui, Paulo? Mas, Juliana, o que acontece? Quando nós começamos a nossa aula de teatro com a Ana, menina, eu fiquei doida, né? Porque eu sou um pouco envergonhada, eu sou um pouco acanhada, eu não gostava muito de falar, então eu achava que as pessoas estavam prestando atenção muito em mim, eu tinha que ser mais do que perfeita para sair tudo certo, e se eu falasse uma palavra errada ou fizesse uma coisa que não estava certa, eu ia desmanchar ali naquele lugar. A Ana, na aula de teatro dela, ela me fez ser outra pessoa hoje, você vê que eu falo apenas os cotovelos, né? E estou presente na aula mesmo, e falo mesmo. Isso me ajudou muito, o teatro que a Ana... Você vê, nós tivemos que fazer um casamento na roça, né? Eu era noiva do casamento da roça lá. Sabe? Depois ela colocou a gente fazendo uns caderninhos lá, um diário, que eu falava, gente, o que eu vou escrever disso aqui? Não tem o que eu escrever. E acabei que eu consegui fazer o meu caderninho de teatro contando, porque, assim, eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Hoje eu sou do jeito que você está me vendo aqui, é por causa da Ana. Ela que é culpada. Ela que foi pouco, né, Rosângela? Isso, é verdade. Ela que foi pouco.
Né, Ana? Ah, gente, que legal aí, Ana. Estão falando da sua aula aí, ó. É tudo puxa-saco. Ana, E mérito de vocês também. Mérito de vocês também, porque é igual a Juliana falou, né? Assim, a gente vê, igual a gente viu esse vídeo do Teatro de Cordel, as pessoas se dedicam muito. E vocês tiveram aula um ano e agora tá tendo outro ano de aula de teatro, né? Então é claro que vocês vão se aperfeiçoar, vão, né? Por mais que não esteja no presencial, ainda assim, esses aprendizados que tá tendo na aula de hoje, a gente já adquiriu um conhecimento para as artes, né? Para a área das artes. Exatamente. Ô, Ana, você lembra das atividades que tinha que sentar no chão, ou tinha que rolar no chão? Que eu falava, Ana, eu não vou participar da aula. Não, você me punha numa cadeirinha, lá sentada, todo mundo olhando para mim, eu falava assim, eu não vou. Ai, gente. E tinha que fazer expressões. Gente, é isso, Ana, que eu estou te falando que você conseguiu fazer comigo. Hoje eu sento na cadeira, não estou nem aí se estão olhando para mim, se não estou, eu estou lá. Ai, que coisa boa, gente. Nossa, eu acredito muito na arte. Eu acredito muito na arte, a arte é transformadora. Quem foi que falou? Foi o Paulo que falou, né, Paulo? Falou que não tem jeito, não sei o quê. Depois você dá uma olhada de novo no seu vídeo que você fez, né? O vídeo do poema. Todo mundo chegou pra mim e falou, nossa, ele tá falando ali com tanta propriedade, ele tá usando gestos, ele tá realmente atuando. Um monte de gente veio falar isso comigo e você achando que você não é bom aí, ó, que você não sabe. Tá vendo como mas foi muito treino, viu? Foi muito treino fazendo ali, dedicando ali, que saiu aquilo ali. Exatamente, mas é com o tempo mesmo, né, gente? Mas Só tem que com o tempo praticar, a né? gente consegue, exatamente, praticar sempre, como a Ana falou. E aqui, gente, vou fazer o seguinte, eu deixei uma atividade para vocês no final da folha, que eu coloquei, né, para vocês escreverem para a próxima aula um verso, como esse verso aqui de cima, por exemplo, né, pequenininho mesmo. Um verso pequeno, obedecendo essas características da escrita do cordel. Então, da rima, né? E pensar numa história com início, meio e fim, que a gente já estava vindo estudando antes, né? Então, a Rosângela falou aí, nossa, Juliana, mas se a gente fosse fazer uma história, provavelmente eu não ia fazer desse jeito, rimado, né? Mas é exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão criar alguma coisa rimada. E aí, né, eu vou até olhar a carinha de vocês aí, porque já deve estar todo mundo assustado, né? Já está todo mundo assim, ai meu Deus do céu. Juliana, vai lá sobre o que a gente vai falar? Então, eu coloquei lá para vocês, eu não quis dar um tema não, porque eu acho que é mais difícil. Então vai ficar um tema livre para vocês, cada um vai escrever do que quer. Vocês podem pegar um tema que vocês mais gostam, né? Ou um tema que vocês querem falar, da atualidade, pensando no cordel, né? Que o cordel fala de coisas atuais, ou coisas políticas, ou coisas sociais. Vocês podem ficar bem livres mesmo para escrever. Lembrando que eu não estou querendo ver se está errado, tá? Se tem coisas erradas, eu quero ver vocês tentarem. O importante é a gente tentar. Isso é só um verso só? Não, se você quiser escrever vários versos, você pode escrever. Tá. Mas eu não queria que fosse menos que um, né? Porque menos que um vai ser nada, né? Vocês não vão conseguir fazer nada, desenvolver nada. Mas pelo menos... Pode fazer um livro, Juvencio. Aí. Vai fazer um livro. Aí, você pode fazer um livro. E aí, gente, eu espero depois, vocês me mandam pelo privado, né? A atividade até terça-feira que vem, como a gente já faz. Isso é só isso aí que vai ser a atividade, né? Fazer esse verso. Isso, exatamente. E aí, semana que vem, a gente volta de novo aí. Tá. Tá bom? Só deixa eu fazer assim, correndo uma chamada. Paulo tá aí, né? O Juvencio tá aí. Carmita tá aí também. Geralda tá aí.
A Sheila tá aí. Rosângela. Alex. Sheila, obrigado pelo suco da Sheila. Alex. A Andressa. A Dona Maria também está. E a Maria Cleonice, eu já falei também, né? Está. Alguém, Maria Gorete? Isso. Eu esqueci alguém, gente? Você falou eu ou a professora? Falei Andressa, falei Alessia. A Yara. Acho que falei todo mundo agora, né, gente? Ana Sena. E a Ana Sena. E a Ana Sena. Ana Sena foi a primeira. É. Ô, pessoal, então eu vou despedir de vocês. Já tem 2 minutos que já começou a aula de geografia. Vocês correm para lá agora. E qualquer dúvida, vocês me mandam no privado lá. Eu vou mandar para vocês também os vídeos para vocês verem, se vocês quiserem, tá? E esses que a gente passou aqui. Ok. Tá bom? Beijão para vocês. Tchau. Se cuidem aí, todo mundo. Usem máscara, pelo amor de Deus. Tem que ser todo com rima, né, que você quer, né? Com rima, exatamente. Então tá bom. Tá bom? Beijão pra vocês. Boa noite, Ana. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, um abraço pra você. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.